Bom, eu assisti, né, Nefários e O Exorcista do Papa, tá? Que são dois filmes interessantes, tá? O Exorcista do Papa é um pouco mais fantasioso, né? Mistura um pouco dos filmes de exorcismo que as pessoas estão acostumadas a ver, tá? Aqueles exageros, algumas coisas, apesar de contar, né, ser baseado em fatos reais, de algumas coisas, alguns exorcismos do Padre Gabriele Amorth, né? O principal personagem do filme é o Padre Gabriele Amorth, tá? Então, o foco do filme do Exorcista do Papa, né, vou dizer aqui para vocês, é algo muito interessante, assim como o Nefários. O Nefários, ele é mais realista. O Nefários é um filme feito por católicos, tá? Que mostra um diálogo entre um ateu e o demônio, tá? Só que o ateu ele não acredita em primeiro momento que está conversando com o demônio, tá? Porque no filme Nefários, diferente do filme do Exorcista do Papa, o demônio conversa normalmente, tá? Como se fosse uma pessoa e começa a ter um diálogo com o ateu, que é o psicólogo, que, para quem assistiu o filme, eu não vou aqui falar muito spoiler, né? Mas tem um homem que está condenado à morte, ele está lá na prisão e vem um psicólogo para conversar com ele, tá? Para quem sabe até livrá-lo da condenação. Só que lá esse homem está possuído pelo demônio. Só que ele começa a falar muitas coisas referente dos planos do mal para o mundo, para o ser humano, como foi, né, toda a história que nós conhecemos, né? Ele começa a falar de uma maneira bem simples e é um filme realista, tá? Da maneira de como realmente o mal age, o demônio age no nosso meio, inclusive que hoje o maior truque do demônio é falar e provar para todos de que ele não existe, tá? Muitos já não acreditam neles, inclusive padres, tá? Inclusive padres, bispos já não acreditam mais no demônio, tá? E é como se fosse aquele psicólogo. É tudo coisa da cabeça da pessoa, não existe exorcismo, então há uma perseguição aos exorcistas, tá? Que o exorcismo é algo da Idade Média, que é algo assim ultrapassado, que esse negócio de exorcismo não existe, que é coisa da mente humana, que é um distúrbio, que é uma loucura, que é um trauma. Inclusive no filme do Nefários existe uma cena que entra um padre. Aí o demônio fica assustado no primeiro momento porque é um padre. O padre ele é Jesus, ele representa Jesus Cristo. É muito importante a figura do padre, tá? O padre ele representa Jesus. Ele é ali na Santa Missa e na vida dele ele tem que ser Cristo. Então, no primeiro momento ele se assusta porque ele não vê um ser humano ali, ele vê Jesus. Ele até fala algumas frases do demônio legião que tem na Bíblia, né? Que o que você está fazendo aqui, querer atormentar a gente antes do tempo. Só que aí o padre começa a falar, quando ele começa a falar, é um padre modernista, um padre que não acredita em Deus. Tá? Assim, na verdade acredita em Deus, mas não acredita no demônio, tá? Não acredita em exorcismos. Ele acha que aquele homem que está ali está passando por uma dificuldade, um distúrbio, ele tem alguns problemas psicológicos. E aí o demônio se acalma, né? Aí começa até a ficar surpreendido, mas ele quer dar até a mão pro padre e falar, como se falasse, esse aqui é dos meus, gostei de você, né? Então, o padre é um padre daqueles que não acredita mais. Então, ele tem o sacerdócio, mas ele não acredita mais. Assim como muitos não acreditam mais na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, o demônio ele quer destruir a Eucaristia, ele quer destruir a missa, a igreja por dentro, quer destruir o padre, a figura do padre, destruir a figura de Nossa Senhora. Tá? Ele odeia Nossa Senhora, odeia a Eucaristia, odeia a Igreja Católica verdadeira, de como ela é. Então ele quer modificá-la. No filme O Exorcista do Papa, eu aconselho você a assistir os dois filmes. O Exorcista do Papa, apesar de ter algumas coisas fantasiosas, mas a essência deste filme, do Exorcista do Papa, é muito interessante. Que para quem assistiu sabe o que aconteceu lá.
E eu vou contar que um breve spoiler, tá? Que o demônio, ele usa um menino, possui um menino no filme, e para usar ele como isca para atrair o padre Gabriele à morte, tá? Para casa, para praticar o exorcismo. É um demônio poderoso lá, numa casa, e tem uns segredos lá do Vaticano e tal, mas o foco principal, para que a gente entenda, que no filme do Exorcista do Papa, o demônio ele quer possuir o padre Gabriele, ele quer possuir o exorcista principal do Vaticano, que ele, até os dias de hoje, o padre Gabriele ele é considerado um dos maiores exorcistas da história, tá? Aí da igreja. O exorcista pessoal aí do Papa, o Papa mandava ele fazer o exorcismos e tal, na época que o Papa tinha o Papa João Paulo II, na época desse filme mais ou menos, que eles retratam, que acreditavam na existência do demônio e tudo. E nesse mesmo filme do Exorcismo do Papa, o padre Gabriele à morte, ele é questionado pela Congregação da Doutrina da Fé. Aí tem lá o líder da congregação que não acredita no demônio e quer um trabalho de muitos para convencer de que o demônio não existe. Então no filme quer mostrar, é psicológico, e quer até mesmo culpar o padre Gabriele por algumas coisas, pela morte de pessoas, né, por conta de exorcismos e tal. E o padre Gabriele ele é firme lá no filme, né, e fala aí, eu só devo satisfação para o meu chefe, que é o Papa, né. Então é um filme interessante que tem alguns sinais aí que o demônio ele quer entrar na igreja, tá? No filme o demônio ele quer entrar no Vaticano para disseminar heresias, ou seja, possuir o exorcista principal do Vaticano para disseminar depois heresias na igreja e destruí-la por dentro. Inclusive no filme, o demônio, quando está possuído o menino, fala que quer destruir a igreja por dentro. Tá? Então é algo muito interessante, tá? Para você assistir de uma maneira com filtros, para você assistir e analisar algumas coisas que acontecem nesse filme. Achei muito interessante. O Nefários também é muito interessante, que é mais realista, mais pé no chão, um filme feito por católicos. Então, esses dois filmes são filmes interessantes, que mostram que o demônio ele odeia a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Só que ele, ao contrário, infelizmente no filme, ele adentrou mesmo a Igreja. Ele adentrou o Vaticano e corrompeu muita gente. Não somente no Vaticano, mas a Igreja em geral, padres, leigos, tá? A humanidade em geral está num sono profundo. E ele quer convencer a humanidade de que ele não existe, que tudo é psicológico. Tá? Não estou dizendo aqui que não existam problemas psicológicos. Existe, tá? É lógico que existe. Existe uma análise, os exorcistas eles fazem uma análise muito aprofundada. O padre Gabriele à morte, ele primeiramente tinha que descartar qualquer coisa que a ciência pudesse provar, como algo psicológico, um trauma, uma doença. Descartar tudo isso era influência maligna. Inclusive no filme fala que existe só 2% dos casos é o demônio, tá? Aí ele até comenta isso lá no filme, né? O personagem. Então é algo assim que é muito interessante e a gente entender o que está acontecendo nos dias atuais. O descaso com a Eucaristia, o descaso com Nossa Senhora, tudo vontade do maligno, que ele está influenciando muitos padres, muitos bispos, eles não estão acreditando mais. Então, preferem acreditar em outras coisas. Ah, é psicológico. Ah, vamos focar em outra coisa, na ecologia, vamos focar em outros negócios e esquecer o espiritual. O demônio quer que a gente não reze. Por isso que tem muitos padres hoje que infelizmente se entregaram ao mundo e não reza mais e fala para os seus fiéis que não é necessário rezar, tá? Que não importa rezar, que não precisa usar escapulário, véu, respeito nenhum, pode pegar a Eucaristia de qualquer forma, em qualquer lugar, que é um simbolismo. Tá? Então não tem mais zelo. Tudo isso é ação maligna por trás. É claro que o homem ele permite isso, tá? Porque nem Deus e nem um demônio, eles agem contra a vontade do ser humano. O ser humano tem um livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Tá? Escolher ir para o céu ou ir para o inferno. Tá? O demônio ele apenas influencia. Como estamos nesse mundo pecaminoso,
e esse mundo é dele, esse mundo já está dominado por ele. Então, a pessoa que quer servir a Deus sofre. É uma mentira muito grande quando falam que se você serve a Deus, você vive feliz, vive em paz. Não, você vive feliz, em paz espiritualmente. Você enfrenta qualquer dificuldade, mas você vai enfrentar muitos desafios, combater muitas coisas, enfrentar desafios espirituais e desafios deste mundo. Então, a batalha principal é espiritual. Então, por isso que é um grande combate, que querem tirar crucifixos, que querem disseminar heresias na igreja, destruir a Eucaristia, querem tirar a imagem de Nossa Senhora, como fizeram, por exemplo, com São Miguel Arcanjo. Dificilmente você vê imagem de São Miguel Arcanjo na igreja, tá? Se for uma igreja devota de São Miguel Arcanjo, mas tem muitos que não têm. Então, é algo assim que espiritualmente é o demônio que não quer ver São Miguel Arcanjo, não quer ver Nossa Senhora, não quer ver ninguém rezando, não quer ver ninguém devoto de Nossa Senhora, com medalha milagrosa, não quer ver nada disso. Então, é de se pensar. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Muitas pessoas deixaram de acreditar que existe o mal, que existe o demônio. Tá? Mas é bíblico e nós temos que combatê-lo a cada dia, com as nossas orações, com nossas atitudes, tá? Que ele está aí. Infelizmente, não é como nos filmes, que consegue-se evitar que ele invadisse o Vaticano. Não, ele já invadiu o Vaticano. Infelizmente, essa é a realidade. Não estou dizendo que ele dominou a Igreja Católica. O demônio não tem poder sobre a Igreja Católica, tá? É importante que se diga. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele está aí disseminando a confusão. E cabe a cada um de nós enxergar isso, para poder detê-lo e evitar. Mas de todos os males, Deus tira bens, tá? Hoje nós vemos aí muitas pessoas se convertendo, vendo as coisas que estão acontecendo. Esse último acontecimento, por exemplo, da Eucaristia, do bispo negar a Eucaristia, serviu para reforçar o zelo pela Eucaristia. Inclusive até gente da CNBB falando sobre isso, tá bom? Então, de tudo Deus tira um bem. Isso serviu para reforçar essa onda modernista, está servindo para crescer uma onda tradicional, uma onda de pessoas que querem servir a Deus. Não é tradicionalista, não é nada disso. É pessoas que querem servir a Igreja Católica como ela é, que querem viver a fé católica como ela realmente é, e não uma igreja falsa criada por modernistas. Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.